Depois de uma semana de não estar cá, voltamos a Lucas. E convido então os irmãos para voltarmos a meditar no Evangelho de Lucas. E vamos abrir no capítulo 15, o versículo 1 até ao versículo 7. Lucas 15, capítulo 1, aliás, versículo 1 a versículo 7. Capítulo é o 15. Capítulo 15, versículos 1 a 7. Diz assim a palavra do nosso Deus. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. No capítulo 14, irmãos, deste Evangelho de Lucas, a última coisa que falámos foi precisamente sobre o preço de ser discípulo de Jesus. E nesse discurso que Jesus dá, ele termina como que num apelo, num desafio. O capítulo 14 termina com estas palavras: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Na verdade é quem deseja estar receptivo àquilo que ouve, abra bem os ouvidos. E parece que há um grupo de pessoas que levou a sério esse desafio. Porque o capítulo 15 começa a dizer que publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus precisamente para o ouvir. Para ouvir aquilo que ele tinha dito. Eles aceitaram o repto de poder chegar aos pés de Jesus para ouvir aquilo que Jesus tinha a dizer. Mas também outro grupo lá chegou, ou lá estava. Os religiosos, aqueles que não se julgavam nem pecadores, nem perdidos. Aqueles que se achavam muito bons. Esses não estavam ali para ouvir Jesus. Já conhecemos este grupo. Temos falado deles várias vezes, não é? Já os conhecemos. Eles estavam ali para criticar Jesus. Eles estavam ali para julgar. Estavam ali para observar. Não estavam ali para ouvir. E esses lançam uma crítica. Este, referindo-se a Jesus, recebe pecadores e come com eles. Ou seja, estes eram aqueles que se julgavam tão bons, tão justos, que nem se queriam misturar com aqueles que eram considerados pecadores, só porque a sua vida, o seu comportamento realmente era reprovável naquela sociedade, e de hoje provavelmente também, algumas coisas que eles faziam, que eles diziam, algumas eram pessoas que viviam na imoralidade. Eles não, com essa gente, a gente não se mistura. Depois havia aqueles que eram odiados por quase toda a sociedade, que eram os publicanos, os que cobravam os impostos para mandar para César, o imperador romano, o invasor da nação, o traidor, eram considerados traidores. E então, comer com publicanos, com pecadores, nunca. Mas este Jesus que se diz homem de Deus, profeta, Messias ou qualquer outra coisa, faz isto. Então temos aqui dois grupos. Todos eles estão perdidos.
todos eles são ovelhas perdidas. Só que uns reconhecem e querem vir ouvir Jesus. Os outros não reconhecem, consideram-se justos e não estão ali para ouvir Jesus. Outras motivações eles têm. Por isso é que no final da parábola que Jesus conta, Jesus diz que há muitos, os tais 99 justos, que não precisam de arrependimento. Porque já antes Jesus tinha dito a estas pessoas, dizendo que eram doentes, mas que não reconheciam que eram doentes. E por isso ele dizia, não, eu vim para os doentes, não vim para os sãos. São esses que precisam de médico. E os fariseus e os escribas achavam que não precisavam de Jesus. Assim como hoje muita gente aproxima-se da igreja, aproxima-se de Deus, mas alguns vêm realmente humildemente dizendo, eu careço de perdão, eu careço de ser encontrado e de encontrar salvação. E outros vêm dizendo, não, eu não preciso, eu só estou aqui porque realmente gosto deste grupo, gosto desta gente, ou talvez porque não só aqui tem bons amigos, ou às vezes por outras razões, às vezes até mesmo só para criticar. Cada um de nós se julgará porque é que está aqui hoje. A verdade é esta. A verdade é que esta intervenção destes homens levou a que Jesus contasse 3 parábolas. Iremos falar sobre elas, mas hoje iremos falar sobre uma. A parábola da ovelha perdida. Nestas parábolas nós vamos perceber que sempre que se fala de algo que foi perdido, a ovelha, depois a dracma que a mulher perde, a moeda que a mulher perdeu, e depois o filho que se perdeu, que abandonou a casa do pai, sempre terminam estas parábolas com uma verdade, a verdade que Jesus quer ilustrar. Alegria no céu por um pecador que se arrependeu. Então, quando nós aqui nos encontramos, nós que somos ovelhas, que estávamos perdidas, mas fomos encontradas, nós podemos ter a certeza que no dia em que nós olhamos para Jesus e vimos que Ele estava à procura de nós e corremos para Ele, também houve alegria no céu. Então nós temos aqui a parábola da ovelha perdida, e é com esta que nós vamos começar. E a ovelha perdida, é bom a gente pensar um pouco, antes disso, no que é uma ovelha perdida. E porque é que ela se perde? Às vezes na igreja nós confundimos ovelhas perdidas com ovelhas rebeldes. Esta semana vi uns vídeos, ainda pensei em mostrar, mas depois ficávamos aqui a rir, mas encontrei uns vídeos, ou mostraram-me alguns vídeos muito interessantes e muito engraçados. A ovelha perdida e a ovelha rebelde. A ovelha perdida é aquela que, ou por distração, ou porque adormeceu, ou porque estava muito entretida a comer a erva com a cabeça toda lá embaixo, perdeu-se. O rebanho foi andando e ela afastou-se do rebanho. Também, às vezes, a sua desorientação, porque a ovelha não é um animal muito orientado, a ovelha facilmente se desvia, não é? E se uma às vezes sai, logo uma ou outra vai atrás e não percebe que estão a dividir o rebanho. Às vezes o próprio ambiente adverso leva a que a ovelha se perca, a chuva, o mau tempo, o nevoeiro, a ovelha não vê muito bem, vê a curta distância, não vê a longas distâncias. Por isso é que a ovelha tem de ser guiada por um pastor, e às vezes com a ajuda de um cão, ou 2, que vão lá puxando a ovelha para perto das outras, porque a ovelha também é um animal muito dependente, por isso ela precisa de estar sempre em rebanho. É uma forma de se proteger, senão os lobos é o que eles querem. Os predadores é uma ovelha assim afastada do rebanho, é mais fácil de ser apanhada e devorada. Quando a ovelha está perdida, muitas vezes o que nós vemos é
uma ovelha assustada, uma ovelha que sente que não tem ali apoio à volta, e sabem o que é que a ovelha faz? Berra, não é? Faz aquele barulho, o berrar, até ser encontrada, porque ela deseja voltar, mas ela não consegue encontrar o caminho. A ovelha rebelde não. A ovelha rebelde é aquela ovelha que foge, não quer voltar, ou quando volta, assim que pousa no chão, o pastor até pode trazer a ovelha. Ela pousa no chão e foge outra vez, cai noutro buraco, não liga às ordens do pastor, nem às vezes ao ladrar do cão, não é? É uma ovelha rebelde, é uma ovelha insubmissa. Podíamos dizer que muitas vezes entre aqueles que querem seguir a Jesus há muitos que também são como ovelhas rebeldes. Eles não querem ser guiados. Muitas vezes acham que têm aquele sentimento de autoconfiança, também de insubmissão, não querem voltar para o rebanho. Então são ovelhas. Mas aqui no texto nós podemos ver que tanto os pecadores como os publicanos, assim como também os fariseus e os escribas, são ovelhas perdidas. São ovelhas perdidas, só que umas são perdidas querendo ser encontradas, outras são perdidas com rebeldia e não querem ser encontradas. Porque todos nós somos ovelhas perdidas. Isaías dizia, no capítulo 53 e no versículo 6, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, ou seja, perdidos como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. E essa é a nossa situação. Sem Cristo, somos ovelhas perdidas, ovelhas desgarradas. Agora, os perdidos são aqueles que se consideram realmente pecadores e que têm a noção de que estão perdidos. Por isso, eles, ao aproximarem-se de Jesus, eles querem ouvir. Os rebeldes não querem. Eles não têm a consciência que estão perdidos. Antes, pelo contrário, têm a arrogância de dizer que não precisam de médico, como já aqui falámos. Mas o Senhor diz que a ovelha perdida, quando estava perdida, o pastor correu à sua procura. E o pastor correu porque sabe que a ovelha perdida, afastada do rebanho, ela é fácil, é presa fácil para os predadores e também porque ela precisa das outras ovelhas. Às vezes pensamos que a ovelha só precisa do pastor, mas não é verdade. A ovelha é um animal que depende das outras, precisa estar junta. Eu vivi alguns anos no Alentejo. Eu observei e aprendi muito com os rebanhos grandes que há no Alentejo. E no mau tempo, uma das coisas que eu pude observar, na chuva e vento forte, sabem o que é que as ovelhas fazem nessa altura? Fazem um círculo. Todas com a cabeça para o lado de dentro. Juntinhas, coladinhas, para se protegerem. E assim elas conseguem vencer a tempestade. São assim uma espécie daqueles jogadores de rugby quando se põem assim uns contra os outros, não é? Ali todos colados. É assim que elas se colocam, mas em círculo. As mais frágeis dentro, as mais fortes na periferia, no lado de fora, para proteger do vento e da chuva. Assim deveria ser na Igreja de Jesus. Quando há tribulação, quando há provação, que as ovelhas deveriam unir-se, juntar-se, encostar-se para se protegerem e cuidarem umas das outras. E a ovelha precisa disso. Mas quando está perdida, quando está fora, ela corre grandes perigos. Foi por isso que o pastor correu, diz o versículo 4, à procura das ovelhas, dessa ovelha perdida. Porque Jesus disse em Lucas 19:10, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Essa foi a sua missão, esse é o seu propósito, porque ele ama as ovelhas. Ele disse em João 10, eu sou
o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então Jesus veio ao nosso encontro, deixou toda a sua glória. Ele que era Deus, veio a este mundo para ir buscar a mim e a ti e a cada um de nós ovelhas desgarradas e ovelhas perdidas, por amor. E é interessante que diz o texto que quando ele encontrou a ovelha, ele a carregou e a carregou nos seus ombros, diz o versículo 5, cheio de júbilo. Não foi revoltado, não foi pronto, já encontrei. Não, com alegria ele carregou a ovelha, porque a ovelha não tinha capacidade sequer já para chegar ao rebanho, teve de ser carregada. E a ovelha perdida fica alegre também, quando é encontrada. A ovelha rebelde, quando o pastor tira do ombro, mete no chão, foge outra vez. Esta não, fica ali feliz. Às vezes, irmãos, nós esquecemos que Deus faz isto connosco ainda hoje. Muitos de vocês conhecem aquela história, nem sei qual é a origem, mas está em todo lado, não é? As pegadas na areia. As pegadas na areia foi alguém que disse que um dia sonhou, ou teve uma ideia de que a sua vida era representada por uma caminhada na areia. E via que, ao longo da sua vida, 2 pegadas caminhavam lado a lado. Ou seja, ele achava que eram os seus pés que estavam ali e ao lado o Senhor que ia acompanhando. Portanto, 2 pegadas lado a lado. A dados momentos da vida, não é, daquela caminhada, desaparecia uma das pegadas e ficava só de uma pessoa. Começou a ver, olha, aqui foi um momento difícil da minha vida. Aqui Deus abandonou-me, eu fiquei sozinho. Só vejo as minhas pegadas na areia. Depois, novamente, 2 pegadas. Olha, outro momento difícil, novamente, só as minhas pegadas. Então revoltou-se contra o Senhor e disse, Senhor, cada vez que eu vejo que estou a passar por um momento difícil, é nesse momento que só vejo as minhas pegadas na areia. E o Senhor disse, não, estás enganado. Essas pegadas que tu vês não são as tuas, são as minhas. Porque foi nesse momento que eu te carreguei ao colo. E é isso, irmãos, que o Senhor faz connosco. Tal como este pastor aqui carregou a ovelha, nos momentos de temporal, nos momentos de dificuldade, quando mesmo estamos perdidos, em tribulação, correndo o perigo dos lobos, o Senhor não nos abandona, porque Ele sabe que estamos perdidos e que precisamos dEle. Jesus carrega a ovelha perdida e a Bíblia diz que Ele o fez na cruz do Calvário. Lá em Isaías 53, quando diz que nós, versículo 6, que estávamos desgarrados como ovelhas, diz também, mas Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele tomou sobre si, Ele carregou todas as nossas iniquidades. Foi dessa maneira que Ele nos carregou e nos salvou da morte eterna, da perdição. Por isso, há alegria no céu. E o pastor alegra-se. E nós vemos aqui no versículo 6 essa alegria. Chegando à sua casa, convoca os amigos, os vizinhos, e dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. A ovelha foi achada. A ovelha agora está salva. O céu festeja. Os anjos alegram-se. Mas qual é o motivo mesmo? É interessante que Jesus vai mais além. E às vezes nós passamos por cima desta parte. E qual é a parte que eu estou a referir-me? É que o Senhor diz, no versículo 7, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. A alegria está associada ao arrependimento do pecador. Porquê? Porque sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento o pecador continua perdido. O evangelho que é pregado sem apelo ao arrependimento não é evangelho.
Por isso é que Jesus manda, lá em Lucas 24, 47, que em seu nome se pregasse o arrependimento. Porque aquele que se arrepende é aquele que reconhece que está perdido. É aquele que reconhece que está fora do caminho e quer voltar ao caminho. É aquele que reconhece que está afastado e não sabe como voltar. Esse é o que se arrepende. Então a igreja tem que lembrar que a sua missão é essa: pregar o arrependimento para que as ovelhas que estão perdidas encontrem a casa do Pai, encontrem o aprisco. Sem arrependimento não há salvação. Nós somos salvos pela fé, pela graça de Deus, mas o Senhor nos pede arrependimento. Nós vamos ver isso nas próximas parábolas, nos próximos domingos. Sempre é falado no arrependimento. A igreja tem que pregar a verdade bíblica. E a verdade é, nós somos pecadores e precisamos de arrependimento. Muita gente pensa que a missão da igreja é fortalecer a autoconfiança, a autoestima. Então a mensagem pregada é sempre aquelas mensagens motivacionais. Só que a autoconfiança, a autoestima leva à autoidolatria. Porque nós é que somos os deuses e nós é que somos capazes de fazer tudo. Outros, é importante nós também podermos ver na Bíblia que a Bíblia nos dá encorajamento, mas essa não é a mensagem que traz salvação. Outros acham que a igreja é um espaço, deve criar um espaço para a amizade, para o convívio saudável. É importante que haja comunhão. É importante, e nós aqui na nossa igreja valorizamos isso, e eu próprio gosto muito de socializar e tudo isso, mas a igreja não pode ser apenas um clube recreativo. Tem que ser muito mais do que isso. Porque se for só isso que nós valorizamos, nós estamos a achar que a igreja é um clube. Ou um centro social de solidariedade, ajudando-nos uns aos outros. É necessário, sim. Nós precisamos de ajudar uns aos outros. Por amor que devemos ter uns pelos outros. Mas o propósito da igreja não é esse, é pregar a palavra. E a palavra é esta: arrependei-vos e crede no Evangelho. A missão da igreja é pregar o arrependimento. Porque só assim as ovelhas perdidas voltam ao aprisco do Pai. Por isso, meus irmãos, há ovelhas perdidas, segundo este texto. Mas também logo temos aqui as ovelhas que acham que não estão perdidas. A minha pergunta é: o que é que tu achas de ti mesmo? Nós podemos ser três coisas. Ou uma ovelha ainda perdida, ou uma ovelha rebelde, ou então uma ovelha achada, que foi encontrada e que está agora no rebanho do pastor. Não do pastor Santana, atenção. Do pastor, sumo pastor, Jesus Cristo. Ele é que nos carrega. É Ele que nos carrega ao colo. É Ele que nos carrega nos ombros. É Ele que deu a vida por cada um de nós. É evidente que os pastores de hoje, que Ele colocou na sua igreja, deverão ter o mesmo sentimento e imitar a Cristo Jesus. Porque infelizmente, e nós iremos ver nas próximas mensagens, que uma ovelha pode estar perdida por culpa sua, mas uma ovelha pode estar perdida também por culpa do pastor, ou dos pastores. Não de Jesus, mas daqueles que se dizem pastores e não são. Daqueles que, tal como os escribas e fariseus, em vez de estar a proteger a ovelha, a consomem. Deus quer ver arrependimento. E quando isso se vê, há salvação. E quando há salvação, há alegria no céu. A mim, cabe-me perguntar, olhando para mim mesmo também como ovelha, e perguntar a cada um dos irmãos, que tipo de ovelha eu sou. Rebelde, perdida, ou uma ovelha alegre, porque foi achada e está alegre a viver em comunhão com as outras ovelhas. Que Deus trabalhe no nosso coração e nos dê a resposta. Que o Senhor vos abençoe.